Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Deixa eu limpar aqui. E aí, tudo bem com vocês? Oi. Tudo bem? Obrigada, Camila. Ai, obrigada, gente. Vocês são umas fofas. Eu queria falar para vocês agora um pouquinho das diferenças sobre o jejum, porque muita gente me pergunta, uma das perguntas principais é se o jejum de 16 horas é o suficiente, se funciona. Tem gente que fala que faz de 16 horas não emagrece, tem gente que fala que faz de 16 horas engorda, ou não sai do platô, tá no platô. Então, a pergunta mais frequente, eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada um. Eu tenho uns 20 minutos para fazer essa live e aí depois eu consigo ver algumas perguntas. Vamos tentar explicar bem rápido e de uma forma bem elucidativa. No Pense Magro, o nosso desafio, a gente faz muito esses vídeos explicativos porque as pessoas têm grande dificuldade em entender, né, sobre alimentação. Todo mundo, a maioria das pessoas acham confuso, mas na verdade não, gente. Nosso corpo, ele funciona muito bem, ele tem uma lógica que quando a gente entende essa lógica fica muito fácil emagrecer. E é quase que uma matemática, por isso que eu gosto tanto de colocar os itens aqui, os dados para vocês, porque para mim já é tão óbvio e se a maioria das pessoas entendessem, seria muito mais fácil praticar e teriam muito mais sucesso. Travou? Para mim aqui tá funcionando normal. Tá, eu vou começar aqui então falando da dieta tradicional. A dieta tradicional, o que acontece? Se a gente, por exemplo, se a gente for comparar uma dieta que a pessoa faça 3 refeições, não tem lanches, tá? São 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Essa pessoa não tem o objetivo de emagrecer, digamos que 2.800 calorias é a quantidade que ela precisa para manter o seu metabolismo basal. Tá? Então esse seria essa pessoa com esse número de calorias, digamos que a pessoa não vai emagrecer, não vai engordar, vai manter o peso ali, faz o exercício físico, enfim. Isso seria a dieta tradicional e a pessoa não faz jejum, né? Faz café da manhã, almoço e jantar. E às vezes até um lanche. Quando a gente começa a falar em jejum, a primeira opção que a gente começou a estudar foi o jejum 16 horas pulando o café da manhã. Né? É um dos maiores protocolos mais comuns, por quê? Porque o jejum de 16 horas, ele é muito intuitivo, é como se você pulasse uma refeição do dia, você somasse as 12 horas que você, digamos, as 8 horas que você dorme, e mais algumas horinhas ali pulando, emendando uma refeição, vai dar as 16 horas, tá? Mas, e por que foi tão elucidado, tão difundidos das 16 horas pulando o café da manhã? Porque de manhã, naturalmente, por causa da nossa reação hormonal, a gente sente menos fome por causa do nosso ritmo circadiano, a gente acorda com aquela energia maior, o cortisol um pouco mais aumentado, a melatonina já foi totalmente secretada, então a gente já acorda assim, digamos, com mais propícios a não sentirmos fome de uma forma fisiologicamente falando, tá? Então, por isso que para muitas pessoas é muito fácil pular o café da manhã, porque é quase intuitivo. Para mim, por exemplo, é a refeição que eu não sinto fome alguma quando eu acordo. Eu vou começar a sentir fome, aquela primeira ondinha de fome lá pelas 11 horas da manhã. Então, com muita gente assim, tem muita gente que é magro, que sempre foi magro, que vem me falar, Flávia, eu sempre fiz jejum de forma intuitiva, eu não senti fome, eu não sentia fome, mas minha mãe me obrigava, minha mãe falava, você tem que comer, e acabei indo nessa linha que não podia pular o café da manhã e acabei engordando, mas eu fazia isso de forma intuitiva, porque essas pessoas que têm essa autopercepção mais apurada, não sentem fome, ok, já conheci várias amigas que faziam essa forma sem pensar, não comiam assim que levantavam da cama, sempre demorava um pouco mais. Então, por isso que o jejum pulando o café da manhã, ele é muito difundido, né? Então, nesse modelo, por exemplo, café da manhã, 0 calorias. Almoço, 1.000 calorias em média. Jantar, 1.000 calorias. Na verdade, a soma aqui tá errada, mas digamos aqui, se o almoço for 1.300 calorias,
o somatório seria 2.300 calorias ao todo, ó. Quando a gente volta para a dieta tradicional aqui, ela tem 2.800 calorias. Claro, quanto mais refeições você come, mais quantidade de alimento você vai comer. Isso é fato, isso é matemática. Então, se o jejum funciona, se você diminui, todo mundo pergunta se ele 16 horas funciona. Se você no 16 horas consegue diminuir significativamente a sua quantidade de ingestão alimentar, inicialmente com certeza vai funcionar, tá? E aí, quando a gente vem, tem agora uma outra opção, na verdade está sendo muito difundido o nosso ritmo circadiano, que é meio que induzir a informação de que as pessoas, de que nós funcionamos melhor quando ingerimos comida durante o dia, né? Que o nosso corpo, nossa digestão, todo o nosso corpo trabalha melhor com uma ingestão maior de calorias durante o dia. Ou seja, quanto mais tarde eu fizer as minhas últimas, né, a minha última refeição, se for mais próximo do horário de dormir, eu vou ter alguns problemas. Isso já tem estudos, né, associando a síndrome metabólica, diabetes, porque hoje o nosso ritmo moderno, as pessoas fazem a maior refeição delas durante a noite e principalmente perto do horário de dormir, né? Vai pedir fast food, pedir coisas super calóricas, super cheias de carboidratos e gordura trans, e acaba sendo a maior ingesta à noite, né? Aí já se associa, fala que pessoas que pulam café da manhã, já saiu estudos que a pessoa vai ter problema cardíaco quando a pessoa pula o café da manhã, mas geralmente essas pessoas que comem muito antes de dormir, que tem o hábito de comer muito fast food, e às vezes de manhã eles pulam o café da manhã porque comeu tanto na ingesta, o corpo nem deu tempo de digerir aquele excesso de alimento ruim. A pessoa pula o café da manhã porque, né, tá digerindo aquilo ainda. E aí se fizeram alguns estudos. Travou. Mas isso não tem nada a ver, né? Porque o jejum, o fator principal não são somente as horas que você fica em jejum, mas obviamente como você come nessa sua janela alimentar é fundamental. Se você faz 16 horas e come junk food às 8 horas restantes do dia, obviamente você não vai emagrecer e provavelmente você vai até engordar, né? Tipo, eu fiz jejum 16 horas, agora nas 8 horas eu posso comer tudo que eu quiser, pizza, bolo, não vai rolar, você não vai emagrecer, você pode até engordar. Mas falando aqui, ó, no jejum 16 horas, pulando o jantar, ó, café da manhã, uma média de 700 calorias, né? Digamos que essa pessoa prefira não pular o café da manhã e pular o jantar. Então, no café da manhã, porque ela não sente tanta fome, vai ter aí uma quantidade média de 700 calorias. E no almoço vai ser a sua maior refeição. E aí fechou a janela. Meio-dia, 1h, fechou e só vai comer no outro dia. Meio-dia, 2h, dependendo do horário do seu almoço. E aí a ingestão calórica já foi para 1.900 calorias. Então, se a gente comparar lá novamente com o 16 horas, né, que a gente come mais no jantar, já vai dar uma diferença. E na dieta tradicional também, muita diferença. Então, assim, esse jejum no ritmo circadiano, pulando o jantar, tem estudos mostrando que ele tem mais resultado, você pulando o jantar, principalmente relacionado à síndrome metabólica. Novamente, o que você come, a quantidade que você come é fundamental no seu sucesso, no seu resultado, mas também o horário que você come também vai fazer diferença, principalmente nos fatores metabólicos, tá? Aqui, ó, se a gente for comparar com o jejum de 24 horas, aí todo mundo fala, Flávia, 24 horas, tem gente que fala que faz 24 horas todos os dias, a pessoa, nossa, mas a pessoa nunca come. Gente, 24 horas é como se fosse aquela janela 23/1. Ela jejua 23 horas e a única refeição vai ser numa janela de 1h, ou seja, tem pessoas que fazem esse protocolo como forma de manutenção. Um dos maiores estudiosos, estava ouvindo hoje num podcast do Jason Fung, ele falando do Mark Mattson. Ele é super magrinho, ele estuda jejum, estuda autofagia, ele não tem pretensão alguma de perder peso e ele faz esse protocolo, One Meal a Day, ou MAD, né, que é uma refeição por dia, tá? Então, assim,
olhando nesse gráfico, comparando com com os outros protocolos, ó, como você faz uma única refeição, dificilmente você vai conseguir bater as calorias lá, por exemplo, do jejum de 16 horas. Que foi aqui 1.900. Olha aqui, em 24 horas, nem que você queira comer as mesmas quantidades que você come em uma janela de 8 horas, comparando aqui com uma janela de 1 hora, é matematicamente impossível. Por quê? Porque quando você faz o jejum de 23 horas, o seu aspecto de saciedade, há toda uma reação hormonal aí envolvida. Então, o teu corpo vai ficar tão atento no aspecto de quantidade, de saciedade, que na hora que você vai ficar muito claro que você está saciado, que você vai parar por aqui, porque não tem mais como colocar a comida para dentro. Principalmente se esses alimentos for comida de verdade, né? Não tô falando de junk food, tô falando de saladas, proteínas, ovos, carnes, queijos, enfim, uma refeição aí com comida, mesmo que o nosso corpo está pronto para reconhecer os aspectos da saciedade. As proteínas é um dos alimentos mais sacietógenos, dos macronutrientes que a gente come, né? E sente muita saciedade claramente. Então, voltando lá no aspecto, se o de 16 funciona, aí, como eu falei, vai depender da sua ingesta calórica na janela. E por isso que existem muitos protocolos que envolvam você fazer alternâncias. Por exemplo, 3 dias na semana eu faço 16 e 2 dias eu faço de 24. Né, dias alternados, um dia sim, um dia não, eu faço de 24. Cada 2 dias eu faço de 24. Porque você sabe que a ingesta calórica aqui, matematicamente, é menor. Não tem, né? E daí fala, mas o jejum não emagrece. Gente, é matemática, né? Uma hora de janela alimentar, não tem o que questionar. O Jason Fung falou isso claramente. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de matemática básica vai saber que sim, nesse sistema que eu estou explicando aqui, a pessoa, se ela fizer alguns dias alternados de jejuns com uma ingesta calórica menor, obviamente ele vai ter mais sucesso, vai ter com certeza sucesso no emagrecimento. Qual que é a grande diferença que eu vejo que até o Rafinha Bastos, outro famoso fantástico aí que falou sobre a sua experiência do jejum, é o seguinte, muitas pessoas têm dificuldade em comer várias vezes e ficar controlando as quantidades, porque assim que a pessoa come, ela tem todos os gatilhos, ela tem aquela dificuldade de disciplina, tipo, abriu a janela, tô com fome, né? A pessoa pensa, abri a janela meio-dia, acha que vai ter que ficar comendo até as 8 da noite, né? Às vezes nem é fome. Imagine o dia todo, né? A pessoa toma café, almoça, janta, faz lanche, ela vai sentir fome o tempo todo. Então é muito difícil você controlar calorias numa janela alimentar muito grande, né? Para a grande maioria das pessoas que tem dificuldades em controlar quantidades, é muito difícil, né? A grande maioria. Você comeu, você começa a comer no dia, quem já fez aí jejum já deve ter percebido, né? Tem dias que se você sempre pula o café da manhã, mas tem aquele dia que você vai viajar, você vai estar num lugar, você resolve tomar o café da manhã. Você fica comendo o dia inteiro. Isso acontece comigo. O dia que eu tomo café da manhã, eu dificilmente consigo depois, resistir às oportunidades ali de fazer as outras refeições. Não é fome, é simplesmente a questão comportamental mesmo, que a grande maioria das pessoas tem, né? A nossa maior dificuldade, gente, não é disciplina, né? Assim, a grande dificuldade é que a gente tem gatilhos fisiológicos e que são mais fortes realmente, né? Você coloca um bolo, um doce na boca e diz, vou comer só um pedacinho. Não é assim que funciona. A gente tem todos os mecanismos psicológicos, fisiológicos que reconhecem sabor, que nos instiga a comer mais, a querer mais, até o pacote ser acabado, finalizado. Então, vai muito além da força de vontade nesse caso. Então, o jejum, eu vejo que é uma forma inteligente da gente controlar as nossas quantidades, né? Que você estabelece um limite de tempo. Você fala, olha, eu vou comer, mas não agora, né? Principalmente quem quer aumentar as horas e pergunta aí a dica. Aumenta de 1 em 1 hora. Se você se programou, 16 horas é o meu máximo. Nunca consegui passar disso.
Você coloca como meta de cada 1 hora. Então, assim, não, hoje eu vou tentar 1 hora a mais, não estou com fome, né? Depois das 16 a fome diminui drasticamente. 1 hora, daí você pensa, consegui 17. Outra semana, vou tentar mais 1 hora. Quando você passa o limite daquele máximo, fica psicologicamente, é como se a gente desbloqueasse, né? As fases, os levels. Então é muito psicológico, tem o fator fisiológico também, e eu acredito que o jejum é uma ferramenta que utiliza esses 2 fatores. Agora eu vou ver um pouquinho das perguntas de vocês, gente. Não consegui ver nada. Tenho muita dificuldade em começar o jejum, já passei 1 mês fazendo, aí desisti. Tinha perdido nesse período quase 10 quilos. É bem legal essa sua pergunta, essa sua afirmação, Maria José. Porque assim, o jejum é uma estratégia de graça que você não custa nada tentar. E o que o Jason Fung sempre fala, sempre há um novo dia. Se hoje você pensou, não consigo fazer o jejum, hoje eu não tô conseguindo, hoje as mulheres estão na TPM, os hormônios, tá aquela coisa, mas amanhã eu posso começar outro, né? Sempre há a possibilidade do outro dia, né? Como é uma ferramenta gratuita, fácil, hoje não deu, sem aquela ideia fatalista, estou fazendo jejum e tenho que fazer todos os dias, tenho que fazer assim. Esse pensamento geralmente atrapalha a gente, porque a gente se sente pressionado, cobrado naquela estratégia. Às vezes não dá, tem semanas, né? Você pode passar 1, 2 semanas que não vai, que tá difícil, mas há sempre uma chance de você fazer. Se eu não consigo todos os dias, pelo menos 2 vezes na semana é o meu compromisso. Assim como a gente se compromete com tanta coisa na vida, né? Tudo que a gente precisa ter um resultado mais amplo, a gente tem que se comprometer, tudo, né? Você vai aprender uma nova língua, se você vai entrar na academia, se você vai fazer um curso de uma nova habilidade, você tem que se comprometer tantas horas por semana lá, se voltar para aquela atividade. E com jejum não tem diferença, né? Você se programa, tantos dias na semana eu vou fazer assim, 2, começa com 2, com 3, e é um treino. Quanto mais você vai fazendo, mais fácil fica, com certeza. A Ana tá dizendo que ela tá com 32 quilos a menos e o recorde dela, não, é o Alan, desculpa, e o recorde dele foi de 57 horas, uau, perdeu 32 quilos, que sucesso. Deixa eu ver aqui. Aqui, qual jejum é melhor, tirar o café da manhã ou a janta? Lá no início da live, depois vocês assistam, que eu falei sobre isso. A maior, assim, os resultados mais expressivos realmente são quanto antes você fechar sua janela, melhor. Então, pular o jantar tem mais benefícios, digamos, metabólicos. Nem sempre no emagrecimento, mas nos marcadores. Mas como a nossa vida hoje em dia, geralmente nossas refeições noturnas são mais frequentes, então tem que se encaixar aí na sua rotina. Geralmente a janta para mim é a refeição que eu sempre faço. Acho mais difícil pular, mas algumas vezes da semana eu tento evitar, 6 horas. Essa semana lá no Pense Magro, a gente lançou esse desafio de finalizar a janela até as 6 da tarde, até as 7 no máximo. Deixa eu ver aqui. Em quanto tempo você perdeu? Eu acho que tá perguntando para outra pessoa. A Stefânia disse que perdeu 46 quilos e o máximo dela, ela fez, gente, 10 dias de jejum. Eu nunca fiz tantos dias. O meu máximo foram 3 dias. Tô praticando 72. A Daiane disse que já praticou 72 horas, sentiu muito bem. Atividade física, posso fazer normal, depende, né, da sua adaptação. Tem muitas pessoas, por causa das reações hormonais, têm mais facilidade em fazer atividade física em jejum, tem um rendimento, uma performance maior. Claro, sempre é adaptação, né? No começo, aos poucos você vai se adaptando. E tem gente que não gosta de treinar em jejum e que prefere treinar alimentado. Vai depender muito de cada um. Então, gente, eu vou finalizar. Já deu os 20 minutos. Eu vou deixar essa live salva para vocês.
E um beijão. Quem quiser entrar no nosso desafio Pense Magro, tá no link da bio. Espero vocês aí pro nosso último desafio de novembro do ano, né? Que vai ser em novembro. Beijo, beijo, até mais.